RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou o pastor Fábio Mota, da Comunidade Presbiteriana Reviver, em Benfica, Lisboa, e é com grande alegria e um prazer muito grande de poder estar aqui trazendo para você uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje eu queria falar sobre o hábito de oração na vida de Jesus ou a vida de oração de Jesus de Nazaré. A Bíblia nos diz em Marcos, no capítulo 1, no verso 35, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde orava. Jesus, claro que como filho do Pai, em comunhão com o Pai, ele orava. Às vezes algumas pessoas perguntam, mas por que Jesus orava? Qual o propósito de Jesus orar, já que ele é Deus? A grande verdade é que Jesus é homem, era homem também. E como homem, ele precisava manter a sua vida de oração, ele precisava manter a sua vida diante de Deus. E para isso, ele deixa muito claro a sua vida e o seu exemplo de vida na sua vida de oração. Jesus, ele ora. Jesus, ele coloca diante de Deus a sua vida o tempo todo. E aqui nos diz que ele tem várias práticas. Por exemplo, uma delas é que Jesus gostava de orar de madrugada. E quando ainda estava escuro, aqui diz que de madrugada ele se levantava, saía de casa e ia para um lugar deserto, onde ficava orando. Jesus, ele tinha essa prática da solitude. A solitude é a prática de estar a sós com Deus. A solitude é a prática de se retirar, silenciar diante de Deus e ouvir a voz de Deus e falar com Ele. Então Jesus, ele tinha na sua vida essa prática, a prática de colocar a vida com Deus, o relacionamento com Deus, como uma prioridade. Lucas, no capítulo 5, nos versos 15 e 16, diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ou seja, que diz, retirava-se para lugares solitários. Ou seja, era uma prática na vida dele, retirar-se para lugares solitários e orar. A prática da solitude, a prática da oração. Nós vivemos num mundo muito corrido. Um mundo, como diz o Richard Foster, autor do livro Celebração da Disciplina, é um livro de ruído, pressa e multidão. A gente vive hoje em meio a ruídos, a pressa e a multidão. Estamos constantemente ocupados, numa correria muitas vezes desenfreada até, ou num ativismo onde nos vemos presos a situações da vida em que nós estamos nessa correria desenfreada em que não temos tempo para nada. Você pensa que Jesus era uma pessoa que não tinha o que fazer? A Bíblia nos diz que Jesus estava cercado o tempo todo por multidões, por pessoas, porque aonde ele ia as multidões se ajuntavam, se reuniam, porque elas queriam ser tocadas por ele, ser curadas por ele. Então Jesus não tinha uma vida calma, serena e tranquila, vamos assim dizer. Jesus tinha uma vida agitada. Jesus tinha uma vida em que ele era realmente procurado pelas pessoas o tempo todo. E ele se retirava, ele tinha que se retirar para lugares onde não tinha ninguém para poder orar. Ou seja, Jesus, ele dava a prioridade ao seu relacionamento com o Pai. Para Jesus se retirar e orar era necessário, era a parte essencial da sua vida. Então Jesus, ele orava de madrugada, Jesus ia para lugares desertos, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então era uma prática da vida dele. O que falta para você se retirar, parar tudo? Às vezes dizemos tanto que não temos tempo, mas temos muito tempo hoje para as redes sociais. Cada vez mais os jornais e as pesquisas indicam que as pessoas estão cada vez mais ocupadas. E não só isso, de que a nova geração
ela socialmente é ativa nas redes sociais, mas são pessoas cada vez mais solitárias. Vivemos uma crise muito grande hoje no meio dos adolescentes e jovens e de muitos adultos, que é a crise da solidão. Eu estou sozinho no meio da multidão virtual, principalmente hoje. A gente está conectado nas redes sociais, mas estamos sozinhos. Temos grandes dificuldades em nos comunicar, em estar com as outras pessoas. Mas tudo isso tem levado a uma solidão grande. Só que isso nos leva a um ativismo virtual, em que nós não temos tempo para nada. Todo o tempo livre que nós temos, telemóvel. Todo o tempo que nós temos, nós estamos então usando o nosso celular, nós estamos usando o nosso telemóvel, estamos usando os tablets e não temos tempo para nada. Estamos sempre ocupados. Mas Jesus, ele revela que há apenas uma prioridade, e essa prioridade na vida dele era a vida de oração. Você quer ser uma pessoa que tem intimidade com Deus? Então você precisa parar. Você precisa retirar-se para lugares solitários, para ter uma solitude com Deus, um tempo de comunhão com Deus. A diferença de solitude e solidão é que a solidão é algo que nos afasta de tudo, de todos. A solitude é quando você separa-se para estar a sós, mas a sós com Deus, a sós consigo mesmo, fazer uma reflexão da vida, estar orando e falando com Deus. Isso era o que Jesus fazia na sua vida de oração. Também Jesus tinha um relacionamento com o Pai, que era a principal fonte na tomada de decisões. Jesus, quando precisava tomar decisões muito importantes na vida, ele se dedicava muito à oração. A Bíblia nos diz em Lucas 6, 12 e 13, que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Ou seja, aqui nos diz que Jesus ele orava de forma intensa quando ele precisava tomar decisões. Então a vida de oração, a vida de comunhão com Deus, essa é a base da nossa vida. Mas Jesus também ensina que há momentos especiais na vida da gente, principalmente de tomadas de decisões, de procurar saber a vontade de Deus para nós, em que nós precisamos parar e orar com mais intensidade. Há situações em que precisamos orar com mais intensidade. Jesus faz isso. Ele passa a noite inteira, faz uma vigília de oração. Porque pela manhã ele precisava escolher 12 homens, que seriam os futuros apóstolos, aqueles que seriam os seus mais íntimos seguidores, aqueles que estariam com ele a vida toda. E esses apóstolos, esses discípulos, são pessoas a quem Jesus escolhe e com quem ele caminha durante 3 anos. Por isso que é uma decisão tão importante e por isso que ele precisou orar com mais intensidade. Então esse é um exemplo de Jesus para nós. Você precisa tomar decisões difíceis, você precisa tomar decisões na vida. Você está passando por momentos muito complicados, ore. Ore com mais intensidade. Busque a Deus, buscando a decisão, discernimento e sabedoria. E por fim, o relacionamento de Jesus era um exemplo para outras pessoas. Em Lucas 22, 39 diz que, como de costume, antes de Jesus ir para a cruz, diz que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Ou seja, a Bíblia nos fala que ele tinha um lugar, o Monte das Oliveiras, para orar. Você tem um lugar que você ora? Você tem um lugar específico que você gosta de orar? Quando eu estava no Brasil, eu tinha a minha rede, de dormir, a minha rede de poder ali descansar. Isso, muitos no norte e no nordeste do Brasil usam muito a rede. E a rede era esse momento que eu usava também para descansar na rede, onde eu, ali naquela minha rede, de balançar, de descansar, eu orava. E a minha esposa já sabia que quando eu ia para o meu quarto e deitava na rede, era o momento de oração.
Era um momento não apenas de descanso, mas acima de tudo de oração. Então Jesus tinha esses lugares particulares. E um deles, a Bíblia nos diz que era o Monte das Oliveiras. E essa expressão diz, como de costume, ou seja, ele costumava ir para o Monte das Oliveiras. E orava e buscava a Deus. Então separe um lugar, separe um espaço onde você possa orar, onde você possa buscar a Deus. Então Jesus nos ensina, recapitulando, que a oração significa que a minha prioridade na vida é meu relacionamento com o Pai. Em segundo lugar, que nas tomadas de decisões difíceis e importantes para a vida, eu preciso orar com mais intensidade. Ele passa a noite orando para escolher os apóstolos. Em último lugar, a gente precisa ter um lugar para orar. Escolha um lugar, reserve um lugar para orar, onde você possa estar a sós com Deus. Que Deus nos abençoe, que esse exemplo de oração, da vida de oração de Jesus, fique com você hoje, cada vez mais. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.